Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do A Pensar Aí. Então, é habitual eu fazer alguns projetos de livros e manuais escolares e cada vez que o faço, normalmente eu faço um videozinho para pôr no meu canal. É mais para a minha memória futura e também para dar a conhecer o projeto a quem possivelmente possa não conhecer. Então, neste caso, eu vou aqui falar do mais recente projeto para a editora ASA, o manual Login para a disciplina TIC de 7º ano. Portanto, eu fiz este manual, tal como noutros projetos, em conjunto com a minha colega Fernanda Ledesma, e criámos um projeto em 2 volumes físicos, portanto, o manual do aluno e o guia do professor. E depois também há uma forte componente digital que eu também vou mostrar aqui um pouquinho. Então a ideia é, uma vez que já tinha feito um vídeo da apresentação oficial para a Leia, neste caso é um videozinho mais para pôr no meu canal e pronto, para ficar, como eu disse, para a memória futura. Então eu vou falar aqui de algumas das coisas que podem encontrar neste manual, de algumas das suas características, algumas dos seus pontos fortes. Então eu vou mostrar depois a versão digital dos manuais para dar para ver mais facilmente, mas pronto, é um manual, como já muita gente me tem enviado mensagens a dizer, que vai muito direito ao assunto, muito pragmático, com a informação necessária, com muitas atividades no final do manual. Portanto, este manual no final tem uma série de atividades e projetos. Portanto, no conjunto temos, entre atividades e projetos, temos 21 atividades diferentes só aqui no manual do aluno. É algo importante a referir que portanto, todas as atividades estão no próprio manual, portanto não é necessário comprar um manual de atividades à parte, porque esse não é pago pelo Estado, esse tem que ser pago pelas famílias. Então assim, acaba por haver aqui uma poupançazinha e está tudo no mesmo sítio. Agora, só mostrando aqui a parte física do manual do guia do professor. Portanto, aqui o guia do professor tem uma série de separadores. Portanto, acaba por ser quase como um dossiê. Os separadores sobre as várias secções, nomeadamente, vamos aqui ver, um manual de aplicações alternativas, que já explico o que é, planificações, atividades de avaliação, atividades de projeto interdisciplinar, e também um extra de sugestões para a criação de clubes de informática, clubes de programação, clubes de robótica. Então, mostrando aqui um pouquinho do índice, para se perceber o que é que irá aparecer. Portanto, temos aqui o índice. Eu vou mostrar aqui depois em mais detalhe, no formato físico, para se perceber melhor. Então, este manual segue as aprendizagens essenciais e segue a sua filosofia também. Portanto, os domínios investigar e pesquisar, colaborar e comunicar estão aqui apresentando a informação necessária para os alunos. Estes domínios é suposto serem trabalhados de forma transversal. Ainda assim, faz sentido colocar aqui algo que poderá ajudar os alunos, por exemplo, em termos de sistemas operativos, como criar pasta, conhecer um bocadinho melhor os sistemas operativos de uma forma rápida, ter uma noção do que é que são, depois criar pastas, instalar aplicações, desinstalar aplicações, portanto, tudo aquilo que o aluno poderá precisar para, em casa, replicar mais ou menos o que faz nas aulas, na sala de aula. Depois, na parte do colaborar e comunicar, temos alguma parte sobre a internet, sobre pesquisa e análise de informação, mas muito dirigida ao que vai aparecer no Criar e Inovar. Portanto, muito dirigida para os projetos que vamos fazer, para as atividades que vamos fazer. No entanto, ficando uma referência futura sobre como planear trabalhos, como pesquisar de uma forma eficiente para esses mesmos trabalhos. Depois a parte mais importante, do Criar e Inovar. E é aqui que nós devemos começar sempre a focar. Portanto, temos edição de imagem com o GIMP. Depois temos edição de vídeo e som com o VSDC e modelação 3D com Tinkercad. Além desta parte, depois há, como eu disse, as atividades e projetos. Portanto, várias atividades e projetos
sobre os mesmos temas. Uma coisa que vai aparecer no guia do professor é um manual alternativo. Este manual alternativo o que é? É um manual físico para o professor, idêntico a este, mas com outras ferramentas. Por exemplo, em vez do GIMP na edição de imagem usamos o PaintNet, em vez do VSDC usamos o KineMaster e o Audacity, e em vez do Tinkercad usamos o SketchUp. E então acabamos por ter um manual diferente para professores com gostos e necessidades diferentes, portanto, e que depois também estará disponível no formato físico. Então, este é o índice. Portanto, aqui em relação à parte inicial, vamos aqui avançar um pouquinho, em relação à parte inicial sobre os dois domínios iniciais, tem aqui o essencial. É importante também referir que o domínio da segurança e respeito a ambientes digitais, esse está presente em todas as partes do nosso manual, portanto esse é verdadeiramente transversal, tal e qual como está indicado nas aprendizagens essenciais, e está lá indicado que é suposto ser trabalhado nas nossas atividades e projetos. Portanto, aqui uma indicação rápida de sistemas operativos, alguns exemplos, depois abordar aqui em particular o sistema operativo Windows 10 e depois vem a secção do que vais aprender a fazer, e isto servirá como uma referência para os alunos para o futuro. Tanto no 7º ano, como no 8º, como no 9º, eles podem voltar a esta secção e voltar a recordar como criar utilizadores, criar pastas, portanto, fazer toda a gestão das pastas, instalar aplicações, desinstalar aplicações, comprimir ficheiros, descomprimir ficheiros, portanto, há aqui muita informação que será útil para os alunos no futuro. Pronto. Depois a parte do comunicar e colaborar. Temos algo idêntico, mas relacionado com a pesquisa e análise de informação, mas em particular sobre imagem, som, vídeo, portanto, que é aquilo em que iremos focar mais nos nossos, no criar e inovar, não é? Portanto, temos aqui vários esquemas e algumas tabelas para ajudar os alunos a orientarem-se e planificar os seus trabalhos. Portanto, como veem aqui, portanto, sobre o direito à imagem, acaba por estar referida componentes relacionados com o respeito em ambientes digitais e a segurança, portanto, trabalhar de forma transversal e integrada durante todo o manual. Portanto, temos aqui alguns exemplos de pesquisa, onde procurar imagens gratuitas, bancos de imagens, por exemplo, como pesquisar na internet, e depois falando sobre métodos de pesquisa e análise de informação, muito especificamente dirigido a projetos multimédia. Okay? Então é feito de uma forma muito específica. Portanto, depois, no criar e inovar, eu vou mostrar, por exemplo, aqui neste caso de edição de vídeo e som. Normalmente nas apresentações eu mostro sempre o de modelação 3D, que é o que está na demonstração. Aqui vou mostrar um pouquinho diferente. Portanto, em cada secção do criar e inovar é apresentada a ferramenta, que tipo de trabalho é que se faz com essa ferramenta e outras alternativas que podem ser usadas de uma forma, algumas gratuitas, outras nem por isso, mas nós aqui no livro focamos apenas ferramentas que os alunos possam usar gratuitamente. É apresentada a ferramenta, as várias secções, o que é que o aluno tem de ter em atenção para depois trabalhar de uma forma mais eficiente com a ferramenta em questão. Também aparece aqui depois um índice do que vais aprender a fazer, portanto, como fazer várias coisas, neste caso com o VSDC, como transferir vídeos para o computador, como adicionar efeitos, como fazer cortes, portanto, tudo isso o aluno vai encontrar aqui de uma forma independente do que é feito nas atividades. Mais uma vez, para referência futura, ele pode estar no 10º ano e voltar a este manual para relembrar como é que se faziam algumas coisas. E depois, a parte essencial, as nossas atividades e projetos. Então, nas nossas atividades e projetos, nós fazemos-lo de uma forma orientada nestas atividades. Inicialmente é dada uma orientação maior, o aluno podia ser o primeiro contacto do aluno com a ferramenta e é mostrado passo a passo como é que ele faz
estas atividades. Estas atividades são sempre como um mini projeto, algo que tem princípio, meio e fim, em que não pedimos ao aluno para experimentar coisas, pedimos ao aluno para criar algo. Portanto, e depois ele tem a possibilidade, de, além do criar, do inovar. Portanto, daí o título deste domínio, criar e inovar. Portanto, depois, para realizar essa atividade, é dito ao aluno o que é que vai fazer, por exemplo, adicionar as imagens pretendidas, e se o aluno não souber como adicionar as imagens ao projeto, está aqui uma indicação de como o pode fazer. Portanto, assim de uma forma simples, com o contexto do que fazer em texto e também em imagem. Portanto, isto é assim ao longo das várias atividades. À medida que as atividades vão avançando, estas ajudas, algumas delas vão desaparecendo, aquilo que o aluno já é suposto fazer, já não é mostrado novamente, por exemplo, como adicionar imagens, portanto, e o aluno já deverá saber. Ainda assim, o aluno terá sempre acesso à página onde está explicado, por exemplo, como abrir um projeto. Caso ele não se recorde, pode ir ver à página 62, na tal referência futura, como é que é feito. Portanto, e depois, cada uma destas atividades está planeada para uma aula de 45 minutos ou 50 minutos. Também podemos esticar a atividade se quisermos, pedindo aos alunos para fazer algo mais, para esticá-la durante mais tempo. No entanto, elas estão planeadas apenas para uma aula. Portanto, e é assim que vão funcionando as nossas atividades. No fim de cada secção de atividades, existem sempre cerca de 5 atividades diferentes, 5 mini projetos para cada tema. No fim dessas atividades vem uma atividade de projeto. Portanto, em que aqui já não é dado aquele passo a passo daquela forma, os alunos são guiados por fases da criação do projeto. Portanto, são ajudados a planear o seu projeto, como é que podes fazer, o que é que deves fazer, algumas sugestões, algumas indicações relacionadas com a segurança e respeito em ambientes digitais. Portanto, surge sempre aqui numas caixinhas à parte. E depois vamos ajudando o aluno até chegar à última fase, normalmente a fase da distribuição, da partilha do seu conteúdo. Pronto. E depois vem as atividades da próxima parte, e se eu der aqui mais um saltinho, vamos aqui ao índice. Depois, no fim dos projetos normais, temos ainda aqui algumas sugestões de projetos interdisciplinares. A diferença destes projetos interdisciplinares é que não estão agarrados a um tipo de ferramenta. Portanto, são ideias diferentes, em que temos aqui a proposta de outras disciplinas que poderão funcionar em conjunto com a nossa, e o mais importante é que depois damos a possibilidade de se fazer coisas diferentes consoante a necessidade. Se quisermos trabalhar este projeto com edição de imagem, podemos fazer, por exemplo, um infográfico sobre tal. Sobre edição de vídeo podemos fazer outra coisa, edição de som outra e modelação 3D outra. No meu caso em concreto, eu já usei algumas destas atividades com os meus alunos e eu dou a possibilidade de cada aluno ou cada grupo de alunos escolher dentro do tema que tipo de produto é que vão criar. Portanto, e assim, não apenas os trabalhos são diferentes, mas como são feitos com ferramentas diferentes e com objetivos diferentes. Portanto, por exemplo, agora no final do ano estou a fazer isso, em que cada aluno vai escolher o tipo de ferramenta que lhe interessa mais trabalhar, o tema que escolhemos em conjunto. Pronto, então, isto acaba por ser o que será encontrado no manual do aluno. Manual do aluno ou manual do professor, a diferença são os recursos multimédia que cada um tem disponível. Depois, uma componente muito forte do nosso projeto digital é o manual interativo. É um manual que, em vez de ter aquele formato idêntico ao físico, apesar de digital, nós temos, por exemplo, vamos abrir aqui uma atividade. Aqui na versão de demonstração só está a parte de modelação 3D. Temos uma apresentação ligeiramente diferente. Por exemplo, em vez de termos os vários passos em texto e em imagens estáticas, temos um pequeno vídeo
onde mostra como é que se realiza cada um dos passos e ali com a indicação de que passo é que está a ser feito. Como vem aqui em baixo à esquerda, portanto, agora está a ser feito o passo 2 e os alunos vão encontrar maneiras muito diferentes para usar este recurso. Há quem veja este vídeo no início e depois é que tenta fazer. Há quem vá tentando fazer e procura ajuda depois do que não conseguiu fazer. Há quem prefira usar a versão física. Então os alunos vão procurar a sua forma de aprender e de se habituarem a usar estas ferramentas. Então este aqui acaba por ser uma das grandes mais-valias do nosso projeto. Outra delas, como já referi, são os manuais alternativos. O manual alternativo é algo idêntico, mas em que é utilizada uma ferramenta diferente. Por exemplo, esta é exatamente a mesma atividade para criar uma casa, mas neste caso com o SketchUp. Portanto, e os alunos poderão ter a possibilidade de usar uma ferramenta ou usar a outra, ou até experimentar numa atividade, experimentar as duas e decidir-se o que é que se vai fazer a partir daí. E o professor até podia dar a possibilidade de cada aluno usar uma ferramenta diferente para ir realizando atividades semelhantes. Portanto, e este manual existe em termos alternativos na íntegra, desde o início ao fim. Todas as páginas, todas as atividades, todos os projetos, sempre em versão alternativa. Só vou mostrar aqui um pouquinho mais de funcionalidades do manual interativo. Por exemplo, aqui a identificação dos elementos das secções da aplicação SketchUp. Portanto, no manual físico temos algo deste género, portanto, a identificar as várias secções. Depois no manual interativo e também no manual digital normal, portanto, temos um recurso multimédia que dá um pouquinho de mais de contexto ao aluno sobre o que é que pode ser feito com cada uma destas secções e não apenas ter escrito o que é que ele vai encontrar nessa secção. Então, poderá ser também uma forma interessante de os alunos tomarem o primeiro conhecimento com estas ferramentas. Pronto, então, em relação ao manual do aluno, é isso. Em relação ao nosso projeto digital, no seu grosso, ainda temos aqui mais algumas coisas. Por exemplo, temos aqui 2 cadernos de revisões de 5º e 6º ano, portanto, aquela secção de referência futura, neste caso sobre Word, sobre o PowerPoint, sobre Excel, sobre programação de objetos tangíveis. Portanto, os alunos, nós professores, poderemos encontrar aqui algumas dessas situações. Poderá ser importante para realizar algum projeto em que possa ser feito um documento ou uma apresentação em conjunto com outras ferramentas que estamos a usar nas aulas. Aqui em relação à guia do professor, portanto, é sempre importante referir algumas das coisas que vamos encontrar lá, nomeadamente o tal manual das aplicações alternativas que está no formato físico nas mãos do professor, portanto, com todas as alternativas. Além disso, na secção de planificações mensais, planificações aula a aula, tanto numa versão de aulas anuais, um tempo por semana, aulas semestrais, portanto, temos algumas alternativas. Em termos de avaliação, temos alguns testes, temos várias fichas extra, além do que está físico no livro do aluno, temos ideias diferentes para cada uma das atividades propostas. Portanto, se não gostam de... Ok, em modelação 3D é suposto fazermos um porta-chaves. Não gosto. Ok, há uma ficha alternativa que dá uma ideia diferente de outro mini projeto, de outra atividade, mas em que o objetivo é criar algo diferente. Então na avaliação também encontram essas fichas, tanto na sua versão normal como na versão alternativa, para todas as ferramentas que usamos. Depois há algumas atividades de projetos interdisciplinares extra, com alguns guiões de exploração, algumas ajudas para nós professores de como fazer. E depois aqui a secção do Clube de Informática. Não tem a ver diretamente com a disciplina, mas é uma simpatia para o grupo de Informática, para escolas que estão a tentar iniciar um clube de programação à robótica. Portanto, aqui há algumas sugestões de como começar, que material usar, portanto, exemplos de ferramentas que podem ser usadas quando ainda não existe o equipamento físico. Portanto, equipamento físico esse que também temos aqui algumas recomendações típicas. Portanto,
é aqui apenas uma ajudazinha para os professores se orientarem na criação destes projetos. Portanto, além disto que eu mostrei, obviamente que haveria muito mais para ver, nomeadamente na parte digital. Eu vou colocar um link na descrição para a aula digital. Qualquer professor pode ver isto que eu estou a ver neste momento. Ok? Para ver os recursos digitais, pode vê-los no manual do professor de demonstração ou no manual interativo de demonstração. O manual na íntegra pode ser visto aqui no manual do professor. A diferença para a demonstração é que tem o manual todo, mas não tem os recursos multimédia. Os recursos multimédia estão apenas demonstrados aqui no manual do professor de demonstração. Pronto, e então é esta a ideia do nosso projeto, sempre com uma filosofia de estimular a autonomia dos alunos, propor alternativas tanto aos professores como aos alunos, os alunos terem várias formas de aprender, terem várias formas de executar, e portanto, e assim tentando maximizar ao máximo o pouco tempo disponível que nós temos nas nossas aulas da disciplina de TIC. Portanto, e assim ajudando tanto alunos como professores. Portanto, este aqui é o projeto Login. Espero que tenham gostado e vemos numa futura situação.